Ótima noite, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém? Irmãos, mais sobre vida no Espírito. Primeiro, segundinhos. Se inscreva no canal, ative o sininho e oremos. Antes de orarmos, envie esse vídeo a outras pessoas. Irmãos, se você está acompanhando, você está percebendo, você está vendo o quanto é um assunto que a igreja hoje carece de entendimento, não é? Então faça de enviar esse vídeo a outras pessoas uma obra missionária. Aí você pode pensar, mas a pessoa não vai ver, não vai ouvir. Deus irá tocar no coração dela em algum momento. Ela saberá que esse assunto existe, isso já é muito importante. Em algum momento ela irá tirar um tempo e vai ouvir uma parte, ouvir outra, enfim, tá bom? Pai Santo, muito obrigado porque o Senhor tem sido tão zeloso conosco. Muito obrigado pelo teu infinito amor, pela tua misericórdia, pela tua graça. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te peço. Abençoa, Senhor, esse nosso estudo agora. Fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, que não sejam só palavras soltas ao ar, ou seja, alguma coisa que fique ali na nossa mente sem produzir frutos, mas que em nome de Jesus, Pai, nosso coração, a nossa vida possa render 100 por um no teu reino. Pai Santo, em nome de Jesus, seja em nós, seja através de nós, para a honra e glória do teu nome mesmo e para benefício nosso. Pai Santo, todo atrapalho, tudo que não é teu, tira de nós, tira do nosso meio, tira da nossa família. Dá-nos, Senhor, força para agirmos em conformidade com a tua palavra e buscarmos purificação no teu sangue, na comunhão com os irmãos. Eu te peço em nome de Jesus. Pai Santo, fala conosco, abençoa a nossa noite, abençoa o nosso estudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Então nós paramos na terça-feira passada falando sobre... Nós iríamos entrar em intuição. Só recapitulando aqui muito brevemente. Tem que tomar um xarope, né? Tô sempre com essa tossezinha. Mas vamos lá. Nós falamos sobre o Espírito. Nós começamos falando como devemos ter o nosso coração tratado, porque ele é a porta de entrada e de saída de todas as coisas. No coração, nós pensamos e estudamos um pouco sobre a consciência, que é um atributo do Espírito. E a nossa consciência precisa estar limpa, precisa estar sã, precisa estar purificada, não é? Nós vimos os vários textos. Se você não viu, veja lá, por favor, volte e veja, assista esse estudo e o estudo anterior, tá bom? Termina de assistir, você vai entender, mas para você entender melhor, você volta lá no anterior. Com uma consciência limpa, sã, purificada, nós temos a condição de comungarmos, de termos comunhão com Deus. Tendo essa comunhão, a tal nível de sermos chamados, de termos o nosso espírito se tornando um com o Espírito de Deus. De termos a mente de Cristo, de termos a nossa disposição à mente de Cristo. Certo? Caminhando esses dois pontos com excelência, com sinceridade, buscando com profundidade, aos pés do Senhor, transformação, então nós vamos para o próximo ponto, que é a intuição. Nós começamos a falar, nós terminamos, né, de falar sobre a comunhão. E agora entremos na intuição. O que é essa intuição, irmãos? É um conhecimento que não passa pelos nossos sentidos. É um conhecimento... Desculpa. É um conhecimento que nós recebemos diretamente no nosso espírito, a partir do momento em que nós estejamos alinhados quanto à nossa consciência, à nossa comunhão. Então, o Senhor irá nos dar conhecimentos que não passarão pelos nossos sentidos, pela nossa mente, por exemplo. Você já deve ter, a grosso modo, você já deve ter sentido
em algum momento assim, exemplo, você vai viajar, aí você sente assim, nossa, sentindo uma coisa estranha, assim, não queria viajar, ou não queria ir nesse carro, ou queria ir em um outro horário, e aí você sentiu aquilo. Quando você analisa mentalmente, você olha o carro, tá tudo perfeito. Você olha a companhia, tudo tranquilo. Você olha o horário que vocês combinaram de sair, tudo perfeito, nada fora do lugar. E você olha e fala, mas não tem nenhum, não tem nada que eu possa ver que vá atrapalhar esse nosso passeio. E aí você vai no passeio. Chegando lá, você tem uma surpresa desagradável, que já não é uma surpresa, porque você já teve aquela intuição. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos ser carregados por esse conhecimento que a nossa mente não vê. Agora, falando do aspecto positivo. Você olha à sua volta e está tudo difícil, é tudo trevas, e dentro de você, de alguma maneira, tem uma certeza, uma tranquilidade quanto ao resultado de determinadas ações que você tem tomado. Mas quando você olha em volta, ou você até tira algum conselho, conversa com alguém, a pessoa fala, não, mas isso não vai dar certo. Nossa, está muito errado, está muito complicado isso. Não passou pela sua mente, mas no seu coração, ou seja, nesse aspecto do espírito, você tem aquela tranquilidade. Irmão, nós precisamos ter isso muito claramente, porque nós não andamos por vistas, nós andamos por fé. E o que é a fé, senão essa intuição bem trabalhada? Quando você olha tudo em volta e você pensa, o caminho não é esse. Mas pela fé, você caminha tendo uma certeza, uma paz interior que excede todo entendimento. Né? Ou tantas vezes, tudo à sua volta diz que vai dar certo e você no seu íntimo sabe, não, isso não está certo. Né? É esse conhecimento que a gente está falando. Um conhecimento que precede o conhecimento mental, o arrazoamento das coisas mentalmente falando. Nós devemos, irmãos, ouvir esse conhecimento interior antes, muito antes do conhecimento, do entendimento mental. Agostinho vai dizer que nós precisamos crer para entender. Se você acha que vai entender primeiro, mentalmente falando, para depois crer, para depois adquirir esse conhecimento inabalável dentro de você, não é assim que funciona. É de maneira inversa. Mas para isso você precisa estar com a consciência muito limpa, muito ativada, precisa estar com a comunhão em dias com o Senhor e com os irmãos, para que você possa ter as suas vistas espirituais limpas. Então, qual será o processo? Você irá ter a mente de Cristo em você, agindo na sua intuição, através da comunhão, e você verá as coisas. E você, vendo essas coisas, você irá intuir as coisas. Então, você não terá argumentos descritivos nem explicativos daquilo que você está sentindo. Então você irá pedir a Deus, e aí você terá uma mente transformada. Precisamos ter nossa mente transformada para que Deus te dê. Então, ferramentas descritivas para você mesmo. E depois ferramentas explicativas para que você possa transmitir essa mensagem a outras pessoas. Então, você irá sentir, você irá intuir e você não terá argumento para falar
com a pessoa, ou até com você mesmo, mas você já sentiu, você já intuiu, você já sabe. Então você precisa pedir a Deus para que você tenha ferramentas descritivas para você mesmo. Então você busca, pede a Deus, Deus, levanta alguém para me explicar sobre isso. Deus, um versículo na Bíblia me direciona por que, que eu estou vendo as coisas desse jeito se eu não tenho nenhum motivo físico, nenhum motivo externo para vê-las dessa maneira? Por que, que eu estou vendo assim? Então, o Senhor irá te dar, a seu tempo, ferramentas intelectuais para entender essas questões. Beleza, então, irmãos, essa é a intuição. Vamos ler 1 João, que está lá no fim da Bíblia, né, lá para o finalzinho. Como nós lemos 1 João capítulo 1 no nosso estudo passado. E nós vimos que a comunhão se dá pela limpeza, pela purificação, a comunhão com os santos, estar juntos, temos uma vida na luz, como Ele está na luz, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Nós vimos isso. Então nós temos uma consciência limpa, uma consciência pura. Então nós temos essa consciência pura e isso irá nos preservar na comunhão. No capítulo 2, nós vamos ver agora essa questão da intuição. Capítulo 2, versos 26 e 27. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que procuram vos enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então nós estamos falando aqui, irmãos, de um momento da igreja onde nós tínhamos as pessoas lendo, todo mundo lendo a Bíblia, todo mundo tinha condição de fazer uma análise do que é falso profeta, do que não é falso profeta, de modo nenhum. Isso aqui, irmãos, são poucas décadas após a morte de Cristo. Não tinha cânon bíblico estruturado, não tinha pastores para todo lado como a gente tem hoje, não tinha... As pessoas não liam, não tinha nada disso, nada. Então vem o grande questionamento. Mas como, gente? Como que eu vou saber que caminho eu devo seguir? Como que eu não serei enganado? Então, nós temos esse aspecto, o intuir. Então, quanto à unção que dele recebeste, essa unção, irmãos, é poder, é uma autorização, é um caminho. Essa unção é uma espécie de poder mesmo. A unção que dele recebeste, ela permanece em vós. E agora, não há mais necessidade de que ninguém vos ensine. Porque essa unção irá te ensinar. O que significa isso? Que nós não dependemos uns dos outros para aprendermos sobre Deus e sobre as coisas? É claro que dependemos. Mas não tem jeito. Existe uma esfera que é interior e nós precisamos dela bem desenvolvida, que concerne a isso, a intuição, aquilo que nós não precisamos das pessoas para nos ensinarem. Mas nós vemos a situação e nós agimos em conformidade com essa intuição e não em conformidade com as nossas vistas ou com os nossos sentidos. Percebe como tudo isso está amarrado desde lá de trás? Percebe que quando nós falamos, sei lá, umas 4, 5 reuniões anteriores, quando eu disse sobre a alma acobertar o espírito e nós não conseguimos ter uma vida no espírito, e que o nosso espírito, que a palavra de Deus precisa fazer uma separação entre juntas e medulas, entre o que é alma e o que é espírito. Então, irmãos, você está tendo a ferramenta para fazer isso. Cresçamos e entendamos como devemos fazer,
para que possamos ter isso aqui em nós. Vamos lá, vamos avançando em nome de Jesus. Isso, irmãos, precisa ser prático. Irmãos, isso não é conversa espiritual, isso não é uma conversa assim. Irmãos, nós precisamos ser práticos. Lidarmos com o coração, com a consciência, com a comunhão e com a intuição, de modo absolutamente sério, a desenvolvermos essa unção, esse poder que o Senhor nos deu. Só assim manifestaremos a Cristo. Irmãos, de posse, vamos lá, agora de posse a essa intuição, esse conhecimento, essa mente de Cristo, a essa comunhão, a essa consciência limpa e pura, agora nós temos a condição de lidarmos com a nossa alma. Lidamos com o coração. Lidamos com consciência. Lidamos com a nossa comunhão. Lidamos com a intuição. Agora nós estamos bem aqui. Agora praticamos isso aqui. Agora nós vamos lidar com a nossa alma, a começar da parte superior, de posse de tudo isso. Você não irá caminhar mais conforme a sua mente. Nós não iremos mais. Romanos capítulo 12 é um texto bem conhecido nosso. Romanos capítulo 12. Irá nos dizer, só encontrar aqui rapidamente, verso 2, está dizendo que não vos conformeis com este século. Primeiro ponto que nós temos aqui é não vos conformeis com este século. Ou seja, como é que você não irá se conformar com este século? Sabe, todo o sistema financeiro, todo o sistema cultural, todo o sistema religioso, tudo que existe, você está tão imerso nele que você não sabe como caminhar fora dele. Irmãos, eu tenho vivenciado isso várias vezes com muitas pessoas. É muito interessante. Onde você pergunta, sei lá, sobre casamento, por exemplo. A pessoa fala que o casamento tem determinadas características e você fala, olha, não tem, não necessariamente, não precisa ser assim. Então a pessoa olha para você e fala, mas como poderia ser de outra maneira? Sabe assim, não tem... Percebe que você está submerso na cultura, no modo vigente de pensar, no modo vigente de ser. E o que está escrito aqui? Não vos conformeis com o presente século. O que é conformar? Conformar é tomar a mesma forma. Entende? Esse copo aqui, ele tem um formato. A água que eu coloquei dentro dele se conformou ao formato dele. Então, nós não podemos nos conformar com o formato deste presente século. E como que eu posso fazer isso? A única maneira. Eu preciso estar desenvolvido quanto a minha comunhão, a minha consciência, comunhão e intuição. Porque eu vou intuir coisas fora do sistema do presente século. E a minha vida será diferente da vida das pessoas que se conformaram ao presente século. Entende como é isso? Então, quando nós olhamos hoje a igreja, nós vemos assim um profundo adoecimento, porque não tem diferença nenhuma entre as pessoas do mundo e as pessoas da igreja. Talvez, exceto porque as pessoas do mundo não vão à igreja domingo. Licença. Já começa a pensar, irmãos, como você pensa, como você vê o mundo, o que você busca? É igualzinho que o mundo busca? Se é igualzinho,
caracteriza que você está conformado a este mundo. Você está conformado mesmo. Vamos lá. Continuando. Então, o primeiro ponto é: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse é um segundo ponto. Como que eu vou ser transformado? Como que minha mente será transformada? Será transformada a partir do momento em que eu ouça, em que eu tenha esses 3 pontos bem desenvolvidos, consciência, comunhão e intuição bem desenvolvidos, e esteja disposto a abrir mão dos meus padrões, dos meus conceitos vigentes estabelecidos, os conceitos mundanos que eu recebo todo dia, os conceitos que simplesmente me levam como se fosse uma espécie de escada rolante que vai levando assim, você tenta parar, você segura e o negócio continua, e você não sabe para onde ir, chega ao final da sua vida triste, sem esperança em Deus, sem coisa nenhuma. Por quê? Porque viveu uma vida onde não houve uma transformação da mente. Onde esses 3 pontos que eu disse anteriormente não estão desenvolvidos, não se desenvolveram. Não foram fomentados, não foram explicados. E como nós estamos falando, precisa ser prático. Irmãos, renovação da mente. Pergunta para os irmãos muito séria. Com o que os irmãos ocupam a mente? Com o que você ocupa a sua mente? Lembra que a mente faz parte do coração? E a primeira coisa que nós falamos foi lidarmos com o coração. Vamos lá. Aí tem uma parte da alma, onde nós falamos que o nosso trabalho é negar a alma. Negar a alma. Com o que você ocupa a sua mente? É com o sistema financeiro, é com o seriado da hora, é com a moda da hora, é com a vaidade do momento, é com a conquista dos bens materiais do momento. É isso que ocupa, é o seu trabalho, é isso que ocupa a sua mente o tempo inteiro. Se for, irmãos, você não, ou nós, não conseguiremos ter uma mente renovada e termos uma vida que de fato reflita quem o Senhor é. Nós teremos uma vida absolutamente conformada, igualzinho todo mundo. Do mundo, nós teremos uma vida igualzinha de todos do mundo. Então, irmãos, olhamos para a igreja, olhe para você, eu estou olhando para mim, o que eu estou buscando, o que eu estou fazendo, para quem eu vivo, para quem eu suspiro, quais são os alvos do meu coração, quais são os alvos da minha mente, o que ocupa a minha mente o dia inteirinho. Tem a ver com a intuição? Tem a ver com a vida no espírito? Se tem, beleza. Mas do que eu tenho visto, não tem. E ainda que a mente da pessoa seja ativada, o coração da pessoa seja ativado quanto à sua consciência, ele ouve aquilo assim e ele entende, mas rapidamente ele volta para o caminho que ele estava, com a sua mente carnal adequada ao mundo que nós vivemos. Exemplo para os irmãos. A Clarissa hoje foi numa lanchonete, deixou o Pedro na aula e foi numa lanchonete e encontrou com uma senhora. E aí essa senhora olhou para a Elis e fez um comentário. Eu já tô
nesses termos, tá bom? Eu já tô indo pra morte e não tive filho. Então, assim, aí você percebe que naquele momento a pessoa, ela caiu em si. Nela, poxa, a consciência dela foi ativada, ela, né? E ela disse que sentia muita falta. E aí chegou um grupo de senhores conversando e ela já entrou na conversa e, sabe assim, sabe aquela coisa? E já entra assim na vibe, já segue o fluxo. Segue o fluxo do momento que a gente tá vivendo. Então isso acontece muito com os cristãos. E são cristãos muitas vezes sinceros, mas estão tão arraigados no mundo. Então eu falo lá na congregação, falo com alguma pessoa, olha, você precisa trabalhar menos e cuidar do seu filho. Você entende que é impossível que você consiga ensinar o caminho que ele deve andar e tal, e tal, e tal. E a pessoa, ela cai em si. Mas, muito rapidamente, ela se transforma e já fala, professor, comprei um negócio muito legal. Pastor Acácio, tô comprando uma caneta nova e, nossa, muito legal. Vem aqui ver meu carro, sabe? E já entra de novo naquele caminhar. Sabe, irmãos, tão grave isso, tão sério isso. Irmãos, vamos lá. Depois nós vamos continuar com a mente na terça-feira que vem. Mas faça uma análise, irmãos. Vamos lá. Para que serve o estudo para você? Estudar serve para quê? Se vocês têm a mente do brasileiro bem estabelecida em você, o estudo serve para ganhar mais dinheiro. E acabou. Né? Esse mais dinheiro é para você ter uma vida modesta, tranquila, servindo, ajudando seus parentes, ajudando as pessoas? Não, não é. Não é. É para você viver e comprar roupa simples e você vai lá na 44, na loja 44, né? Ou você vai lá na feira e compra uma roupa, não é roupa esfarrapada não, uma roupa legalzinha e tal, mas assim num preço tal, e pai, você vive uma vida modesta, uma vida simples. Não, não, né? A mente mundana não é assim, é para usar um relógio de marca. E se eu não tenho a condição de usar um relógio de marca, irmãos, medita nisso. Eu compro um pirata e finjo que é o relógio de marca. Ou a roupa de marca, ou o sapato. É uma mentalidade tão apregnada no crente que ele quer ser igual ao mundo. Ele precisa ser. Os objetivos dele são os mesmos do mundo, os mesminhos do mundo. É servir as pessoas? Não, não é. Vaidades. Ter a condição de ter acesso a vaidades. E competir, jactar, quem é melhor, eu tô com a roupa melhor, eu tô com um carro melhor aqui, sai de casa. Então eu tô falando do estudo, que serve para ganhar dinheiro, que serve para que serve isso? Para um lado ou para o outro? Para folgar? Irmãos, para fazer festa? Como está sendo as festas dos crentes, irmãos? Irmãos, é tão feio, é tão grave isso, essa questão da mente, da mente mundana, que das festas de crente que eu vou, a maior parte delas, quando dá ali 40% da festa, tem que ir embora do lugar. Por quê? Porque é tão baixo. Começa a tocar tem o pastor, faz uma oração, né? E tal, e aí vai. E aí vai passando, aí começa uma musiquinha, um tistum de leve, aí vai subindo, aí vai subindo, vai descendo, né? Aí vai descendo, de repente, irmãos, as irmãs tá lá erguendo aquele saião assim, ergue o saião e desce até o chão e tal. Sabe? É tão deprimente e manifesta tanto, deixa tão claro as irmãs, os irmãos já ficam ali babando, né? Porque, é claro, é um nível de sensualidade altíssimo. Não, mas a gente não bebeu cerveja.
Ah, então tá aí, então tá muito bem. A gente fica descendo até o chão, ergue a saia, faz não sei o que e tal, mas a gente não bebeu cerveja, a gente só bebeu coca. Tá. Gente, que é isso? Sabe? Está manifesto, está claro que a mente da cristandade hoje é uma mente mundana. Por quê? Porque as suas consciências não estão limpas. Permitem que façam essas atrocidades, essas loucuras, não só essa da dança, da festa, mas em tantos âmbitos, né? Deus fala e ele não obedece. Ele não nega a sua alma para poder ficar com o que a consciência já disse que é o certo. Fazendo dessa maneira, não tem comunhão. Não tendo comunhão, não consegue intuir, não consegue ver um palmo na frente do nariz com respeito às coisas espirituais e com respeito às coisas materiais também. Fica totalmente cego. Não entende, vou usar o exemplo da festa de novo, não entende que se a mãe está ali fazendo, descendo até o chão, rebolando, a irmã da igreja está ali rebolando, os filhos estão vendo, as pessoas estão vendo e a gente está acabando com a moral dessa mulher. Não consegue ver mesmo, não consegue ver. Porque não tem intuição, porque a cadeia toda está quebrada. Sabe, irmãos, como lidarmos com a mente? Vamos dar continuidade na semana que vem, mas façam esse diagnóstico. Como é que você está? Como é que nós estamos? Como é que estão os cristãos que você se espelha? Como é que estão os cristãos que estão à sua volta? Que Deus nos ajude, irmãos, porque é muito sério. Pai, em nome de Jesus, acabamos, Pai, de analisarmos aqui e percebemos que grande parte dos teus filhos não tem uma consciência limpa, não tem comunhão com o Senhor, não tem intuição, vive em conformidade com o que o mundo prega, com o que o mundo é, com os mesmos objetivos, até utilizando o Senhor para alcançar os mesmíssimos objetivos mundanos. Ó Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós, transforma-nos, limpa a nossa mente, em nome de Jesus. Pai, somos totalmente dependentes do Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa noite. Que essas palavras que nós acabamos de dizer, que o Senhor trouxe para nós, em nome de Jesus, que não seja meramente falatório, mas em nome de Jesus que possa produzir efeito nas nossas vidas. Eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado. Ótima noite. Deus abençoe e até domingo de manhã com a nossa contação de história. Primeira Reis.